Olá! Começa agora o programa A Voz do Trabalhador, uma iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Estamos aqui todos os domingos às 8h45 da manhã. Meu nome é Ana Cristina e estou aqui com o Weller Gonçalves, que é presidente do sindicato. Tudo bem, Weller? Olá, tudo bem, Ana? Começamos com tudo o nosso programa na semana passada e esse é o intuito, fazer aqui o debate, falar da vida e dialogar com a classe trabalhadora. Bom, Weller, e o programa de hoje fala de um tema que mexe no bolso dos trabalhadores. É a ampliação da isenção do imposto de renda. Vamos ver um VT sobre esse tema. A isenção do imposto de renda para salários de até R$5.000 começou a valer neste mês, trazendo alívio para uma camada de trabalhadores. Cerca de 10 milhões de pessoas serão afetadas. Ainda assim, a tabela nas demais faixas segue defasada em mais de 140%. E a lógica desigual do sistema tributário continua. Estudos mostram que o 1% mais rico concentra mais de 27% da renda no país e paga uma alíquota em torno de 20%. Já um trabalhador médio chega a arcar com 42%. No programa A Voz do Trabalhador, vamos discutir como essa estrutura afeta a vida da classe trabalhadora. Bom, como a gente acabou de ver nesse VT, Weller, a ampliação da isenção do imposto de renda, ela já está valendo, né, desde o começo do mês. E, como a gente pode ver, de fato, ela tira um peso sobre um setor da classe trabalhadora, uma camada de trabalhadores. Mas, de qualquer forma, a tabela ainda segue defasada. Como você avalia essa medida? Esse tema ele é importante e provavelmente uma parte dos que estão assistindo este programa neste momento deve estar pensando, a partir deste ano, eu vou ter 300 e poucos reais a mais, porque é isso que o trabalhador vai economizar, com a isenção até R$5.000. E aí é importante a gente dialogar com os trabalhadores e vendo quais são as suas reais necessidades e sentimentos. Por quê? Eu prefiro, Ana, ter uma nota de R$2 em meu bolso do que ter uma moeda de R$1. R$1 a mais eu posso comprar uma unidade de ovo ou uma unidade de pão. Então, é melhor você ter 300 e poucos reais a mais sobrando do que não ter nada. Agora, se a tabela do imposto de renda ela fosse corrigida desde a década de 90, hoje estaria isento de fazer o pagamento quem ganhasse até R$10.000, por exemplo. E nós temos que ir na raiz do problema. Por que esta concessão não foi dada aos trabalhadores? Porque a realidade das grandes empresas é que eles têm vários incentivos e a vida do grande empresário é bem diferente do que a vida da maioria dos trabalhadores. E a realidade é que hoje os salários no nosso país estão super baixos. O censo do IBGE mostra que 70% daqueles que trabalham com carteira assinada ganham até 2 salários mínimos por mês. Então, a vida do trabalhador ela está muito difícil e é uma medida que é importante, mas ela é insuficiente. Inclusive, entrando um pouco nisso, Weller, estudos, pesquisas mostram que os chamados super ricos, né, os que têm altas rendas, os bilionários de fato, eles pagam proporcionalmente metade da carga tributária que recai sobre o trabalhador comum, o trabalhador médio, né? Por que essa disparidade? Como é que também você vê isso? Olha, quem paga imposto no Brasil de verdade é quem é pobre. As grandes empresas, o que pagam proporcionalmente perto do que pagam os trabalhadores não é nada. E aí o governo ele se utiliza deste discurso de dizer que agora vai ter justiça tributária em nosso país. Que agora o trabalhador deixa de pagar impostos e que os super ricos serão cobrados. Vamos lá. Até R$5.000 está isento. De R$5.000 até R$7.500 vai ter um desconto. Quem ganha acima de R$7.500 segue pagando a alíquota de 27,5% de imposto de renda. Perto do que paga o bilionário, quem paga imposto de verdade é essa parcela dos trabalhadores. Então, quem ganha R$7.500, R$8.000, R$10.000, e que existe uma confusão na cabeça das pessoas, Ana, muitas vezes você vê que na fábrica, se o cara trabalha na manutenção ou trabalha na qualidade, numa área técnica diferente, que ganha R$8.000, muitas vezes o próprio trabalhador pensa que ganhando 8, ganhando R$10.000, que ele é classe média. Não é. Quem ganha um salário desse é trabalhador e vai seguir pagando esta alíquota.
As grandes empresas, o que vão pagar proporcionalmente perto do que são os trabalhadores não é nada. E outra coisa que é importante, porque com essa isenção, agora quem ganha acima de 50 mil reais ou 600 mil reais por ano vai pagar um valor a mais, que é uma taxa de até 10%. E no caso isso também de lucros e dividendos. Agora, uma empresa que tem aí uma lucratividade, por exemplo, de 50 mil reais por mês, pagar até 10% é um pequeno empresário. Nada comparado com o que são a lucratividade das grandes empresas multinacionais. E ainda seguindo um pouco nessa disparidade, Weller, o Brasil ele segue entre os países em todo o mundo que menos taxam lucros, dividendos, as fortunas então nem são taxadas. É, como e por que, na verdade, isso acontece na sua opinião? Olha, isso é importante, inclusive a gente fazer aqui uma reflexão e dá para citar o exemplo aqui da região do Vale do Paraíba. A ampla maioria das empresas que nós temos aqui instaladas são empresas multinacionais. E a lucratividade que essas empresas têm, que vai para o exterior em forma de dividendos, é um dinheiro que sequer fica aqui no nosso país para ser revertido na saúde, na educação, infraestrutura. E uma parte dessas multinacionais sequer pagam impostos. Eles fazem toda uma chantagem para cima dos governos, seja na esfera municipal, estadual e federal, e muitas vezes com um discurso de geração de empregos, e nem isso eles conseguem garantir. Nós temos um exemplo clássico quando a gente fala disso. A montadora Caoa Chery, que se instalou no município de Jacareí e ganhou terreno, nunca pagou imposto. Inclusive, o governo do estado fez várias obras de infraestrutura ali para garantir a empresa, porque ela falava que ia gerar 4 mil postos de trabalho. O que ela fez? Ela encerrou as atividades, foi embora, agora segue trazendo seus carros da China para serem vendidos aqui no Brasil numa boa. Então, por que eu digo isso? Eu falei o exemplo da Chery, mas aqui a maioria das empresas elas são estrangeiras. E se essas empresas, o governo, tivesse pulso firme de minimamente taxar uma parte do que são esses lucros, seria dinheiro que ficaria para o Estado para serem revertidos para a população. E isso não acontece. Na verdade, quem paga imposto e um monte de taxa, e a gente tem um exemplo aqui de São José dos Campos, que outras prefeituras do Vale já seguiram e vão seguir fazendo, que é aumentar o IPTU, que no caso em São José dos Campos aumentou em até 50%, e várias outras taxas que quem paga é o povo pobre, é a classe trabalhadora do nosso país, e não tem justiça tributária nenhuma no Brasil. Os bilionários seguem na vida boa e a classe trabalhadora, que é quem coloca a mão no bolso para pagar impostos no nosso país. Pois é, Weller, bom, a gente vai continuar esse bate-papo, a gente só vai dar uma pausa aqui para um pequeno intervalo e a gente já volta daqui a pouco. Voltamos com o programa Voz do Trabalhador e o tema de hoje é a ampliação da isenção do imposto de renda. Eu estou aqui com o Weller Gonçalves, que é presidente do sindicato. E, Weller, dando aí continuidade ao nosso bate-papo, você já chegou a falar um pouco sobre a questão da reforma tributária. Essa reforma foi aprovada no ano passado, né? Agora, ela resolveu ou ela não resolveu a questão dos impostos no país? Como é que você também avalia isso? Não resolveu, Ana. E a tributação no nosso país, ela segue centrada em consumo e em salário. E muito se fala em relação a esta questão de tributação, e quando teve o debate e quando a reforma tributária ela foi aprovada, teve um debate, porque a gente vive hoje em uma polarização política muito forte no nosso país. Por mais que teve a prisão de Bolsonaro, mas o pensamento da extrema-direita ele ainda existe e disputa ideologicamente a mente dos trabalhadores, porque eu me lembro que teve uma discussão entre os setores da direita e da ultradireita quando estavam debatendo a reforma tributária.
E o Tarcísio de Freitas, que é o governador do estado de São Paulo, ele chegou a fazer uma reunião junto com a cúpula bolsonarista que ele falava, gente, isso é uma demanda do mercado, dos empresários, e está sendo aprovado no governo do Lula. A gente vai ficar para trás em relação a isso? E algumas figuras da extrema-direita fizeram vídeos na internet, porque o governo fez toda a propaganda da aprovação da reforma tributária no seu governo, e muitos fizeram vídeos, influencers da extrema-direita, dizendo o seguinte, gente, estão falando aí da reforma tributária, vai ficar como marca do governo? Aí ele até falava, o governo do Lula é socialista e reforma tributária é capitalista. Me lembro do Kim Kataguiri e outros aí que são deputados fazendo esse discurso. Porque sim, reforma tributária é uma reforma capitalista. E eu me lembro que alguns que defendem o governo chegaram a dizer o seguinte, agora quem tem jatinho vai pagar imposto, porque antes o trabalhador pagava o IPVA e eles eram isentos. Como é que está na reforma tributária esse tema? O cara que tem um jatinho, se tiver no nome dele, ele vai ter que pagar. Mas se tiver no nome de uma empresa, está isento. Qual trabalhador que você conhece que tem um jatinho? A maioria são empresários. Então, eles vão colocar no nome da empresa para não pagar. Então, segue ainda uma desigualdade social muito grande e segue ainda a realidade de que quem paga impostos no nosso país são os pobres e trabalhadores. E em relação, agora, tanto a questão da tabela do imposto de renda, que, como você bem falou, ela segue defasada, e também a essa questão mais ampla em relação aos impostos no país. Quais as medidas que você, defende que poderia enfrentar essa desigualdade, tornar a taxação mais justa e progressiva? Olha, seria a taxação das grandes fortunas, mas a taxação de verdade. Porque olha só, Ana, uma boa parte dos que estão assistindo aqui este programa, o mais provável é que sejam pequenos e médios empresários. E isso é importante de dizer porque quando a gente fala de atacar o capital, quando a gente fala de taxar as grandes fortunas, nós estamos falando das empresas multinacionais, nós estamos falando dos bilionários. Nós não estamos falando daquele cara que vende pastel na feira, aquele que tem uma barraquinha de cachorro-quente no seu bairro, aquele que tem um boteco, aquele que tem uma mercearia. Não dá para você comparar o cara que tem uma lanchonete no bairro com o que é o McDonald's. Não dá para você comparar o cara que tem uma mercearia no bairro com o Carrefour. Não dá para comparar o cara que tem uma serralheria com a General Motors, com a Embraer, com a Ericsson. Então isso é importante. Quando a gente fala das grandes fortunas, nós não estamos falando dos pequenos empresários, que são aí a maioria das empresas talvez que a gente tenha no nosso país. Então taxar de verdade. Eu defendo a estatização do sistema financeiro e a gente tem que ir para cima desses bilionários, a gente tem que ir para cima dos privilégios que existem para esses que são os donos da economia no nosso país, porque quem rege a economia no Brasil são as grandes empresas multinacionais. Um exemplo, o Plano Safra, que deu, em 2025, 500 bilhões de incentivos para as empresas do agronegócio, que sequer garante a alimentação do povo brasileiro. E sim, pensa na lógica do lucro, porque nós vivemos no sistema capitalista. É a exportação dos alimentos para fora e sequer supre a necessidade de alimentação do povo brasileiro. Então tem que ir para cima dessa turma, ir para cima dos grandes empresários e dos bilionários. Perfeito, Wellen. Bom, vamos ter de encerrar por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e convido a todos e todas a estarem conosco no próximo domingo, às 8h45 da manhã, para mais um programa A Voz do Trabalhador. Até lá!